Salve, salve, meu povo, professor Diogo Xavier na área para mais uma aula de História de Olinda para o concurso de agente de trânsito. Nós estamos aqui já quase batendo o edital, certo? Então, nós vamos ter um tempo aí para as aulas de resolução de questões, tá certo? E hoje nós iremos trabalhar sobre arquitetura de Olinda, tá certo? Um tema que pode ser bem relevante aí para vocês, tá certo? Então, dizendo logo você que está aqui assistindo nossos vídeos, curta, comente e compartilha. Siga o nosso canal. Você seguir o nosso canal, você deixar aquela curtida, deixar um comentário, é muito importante para a gente poder estar crescendo. E depois, nós teremos agora, nesse domingo, dia 14, aula de campo. Você que quer aprender andando pelas ladeiras de Olinda comigo, pode falar no meu WhatsApp, que eu deixo sempre aqui na descrição. Dia 14, domingo, você vai ter essa aula de campo e a gente vai poder aprender bastante sobre a aula de Olinda, sobre a história de Olinda, beleza? Nós temos também a apostila, um material em PDF com conteúdo completo, focado na história de Olinda e 12 questões com gabarito. Temos também um curso completo de história de Olinda. Então, você que gosta das nossas aulas, mas quer um conteúdo mais aprofundado, você pode falar comigo também aqui no WhatsApp, beleza? Então, você que quer ter essas aulas comigo, é só falar através do WhatsApp que fica aqui na descrição. E não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Hoje vamos lá falar sobre a história de Olinda através da arquitetura. Então, vou colocar logo aqui no palco aí, né, para apresentar para vocês e jogar para cá. E aí a gente vai ter essa representação. Logo essa lindeza aí de cara, que é a Igreja do Carmo. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, a Igreja do Carmo de Olinda, ela está aí representada. O que a gente pode observar com isso? Primeira coisa, eu já me debrucei bastante em vídeos anteriores sobre o barroco em Olinda, tá certo? Então, eu já falei, você pode voltar em outras aulas que a gente aborda sobre isso. Mas, o que a gente pode observar através disso? Que é essa representação, essas imagens, esse simbolismo do barroco na cidade de Olinda. Então, o exagero que são o ouro, as representações, a talhado em madeira de forma muito bonita, a beleza colocada aí. De outra maneira, também nós podemos olhar para essa igreja como um forte, também um forte, defesa da cidade de Olinda, certo? Então, a gente vai poder observar essas representações aí, tá certo? E aí, ó, para quem quiser, para quem está olhando tudo isso e fica, meu Deus, eu quero aprender isso mais de perto, a nossa aula de campo, pode ter certeza que ela vai passar por tudo isso aí, tá certo? Então, a gente tem logo essa cruz aí na entrada, ó, se você estiver olhando, o mousezinho aqui ajudando. Então, a gente vai ter essa cruz aqui e a igreja ao fundo, a Igreja do Carmo. Olinda vai ter todo um conjunto arquitetônico de igrejas. Na aula de igrejas, eu já falei, você pode voltar lá, senão eu vou ficar repetitivo para os alunos, tá certo? Então, aqui a gente pode observar. Para a próxima. Aí a gente já começa a ter uma outra característica. Que eu falei disso quando eu estava explicando lá sobre a arte olindense, o vídeo anterior. Veja, é exatamente essas casinhas, esse modelo de casas que é colocado naquela pintura na madeira. Então, você pode observar através disso. Olha aí essa representação, essa beleza que é o quê? Cada casa tem uma cor, um tipo diferente. Cada casa é diferente. Ela tem o seu modelo. Por quê? Porque dizia-se naquela época também que você não tinha numeração. Existe essa lógica aí de que, como não havia numeração, como é que eu vou diferenciar? Eu vou diferenciar através do tipo da casa. Então, você colocar as cores diferentes, você coloca tudo isso, isso é muito emblemático. E uma lógica também importante para a gente entender. Tá vendo esse modelo aqui de rua, com as casas desse jeito? Isso é muito próximo do que era Portugal no século XVI e XVII. Ou seja, andar por Olinda é como se você estivesse dando uma volta no passado colonial ibérico. Eita gota serena. Por quê? É um passado colonial ibérico, é tudo que vem de Portugal. Então, quando a gente olha para Olinda, a gente também está olhando a arquitetura mostra o passado. Então, essa representação da cidade com janelas diferentes, olha o topo diferente das casas, certo? Então, a gente pode observar o topo das casas. Inclusive, aqui, ó, nessa casa mais alta, a gente pode observar uma característica que são esses pinheiros em cima. Então, às vezes, você anda por Olinda e você vê muitos pinheiros em cima. Isso é o quê? Isso é para denotar riqueza. Essa escultura com uma pinha demonstrava a riqueza das casas. Então, você colocava nos alpendres, nas partes altas,
esses pinheiros como uma forma de você demonstrar riqueza. Outra coisa que também podia ser colocado aí em Olinda são as carrancas. Carranca é aquela cara bem feia, com com a boca aberta, assim, com garras e tal. Aquilo era muito utilizado pelos navegadores portugueses para espantar os maus espíritos, e depois isso ganha a dimensão de ser colocado na frente das casas. Então, muitas vezes você tem pinheiros, outras vezes você tem carrancas dentro de casa, que é outra coisa também que vai ser muito comum, volta um pouquinho, na arte olindense. Então, você colocar carranca na porta de casa. Tanto os pinhas, quanto as carrancas ficam na porta das casas. Então, essa representação aí a gente pode observar. Outra representação aí de Olinda, ali já perto da prefeitura, por quê? Isso é a Olinda do século XIX para o século XX. Aqui, então, veja, primeiro eu estou colocando a Olinda que representa lá o século XVI. Óbvio que aquelas casas não são propriamente ditas do século XVI e XVII, ok? Mas elas representam. E elas são preservadas historicamente para mostrar esse período histórico. Já esse período aqui, que é o período neoclássico, que você vai ter o alpendre. Aí a gente volta, primeiro a gente pausa para a água, e para dizer que você tem duas formas de ajudar o nosso canal a crescer. A primeira, curta, comenta e compartilha. Manda esse vídeo para mais gente, manda esse vídeo para seus amigos, bota no grupo do WhatsApp, curta aqui embaixo, isso ajuda o canal a crescer. A segunda é ajudar através do Pix, que fica sempre aqui na descrição dos nossos vídeos. Você pode ajudar com qualquer valor ou comprando um de nossos materiais, beleza? Uma característica do século XIX para o século XX, esse período chamado de neoclássico, que está lá nas obras de Gilberto Freire, como os sobrados. Então, uma casa com muitas janelas e esse alpendrezinho aqui, ó, que nós vamos chamar de sobrado, que é essa janela alta. Então, quando você vê essa janela alta no primeiro andar, isto é um sobrado. Isto é uma característica da arquitetura pernambucana do século XIX para o século XX. Então, aqueles que saem da casa grande vão morar nessas casas com sobrados, ok? Então, esta relação é importante para a gente conseguir observar aí essas casas. Percebam como são todas do mesmo modelinho aí em Olinda, tá certo? Então, essa característica arquitetônica de Olinda nesse momento aí colocado, certo? Nós vamos ter aqui agora, a gente está falando sobre a representação portuguesa. E uma das grandes marcas da arquitetura portuguesa são os azulejos. A gente consegue observar azulejos portugueses em muitos lugares de Olinda. Inclusive, um local que você vai ter azulejo preservado desde o século XVII é no Mercado da Ribeira. Nós vamos passar lá, inclusive, domingo. O Mercado da Ribeira, aquele local alto, você vai ter uma azulejaria portuguesa do século XVII. E muitas casas construídas no século XIX, elas importaram azulejos portugueses. Então, uma coisa, mais uma vez, para demonstrar que você era rico, era o quê? Era você colocar azulejos portugueses dentro, na frente das suas casas, né? Então, dentro também. Então, às vezes, não sei se você já observou isso, casas antigas, você já observou aquelas casas bem antigas e tudo mais, quando você entra muitas vezes no banheiro, você vai observar uns azulejos bem bonitos. Pode observar isso, às vezes você percebe. Às vezes você entra num hotel antigo e tem isso. É o quê? A marca portuguesa desses azulejos, tá certo? Em algumas igrejas, como por exemplo, na igreja Capela Dourada, aqui em Recife, você tem uma azulejaria mostrando o martírio de Cristo, certo? Então, você tem uma azulejaria mostrando a Via Sacra, que é muito bonita para a gente pensar e para a gente conseguir observar isso, tá certo? Então, essa é uma demonstração portuguesa. E aí, a gente tem os cobogós. Esses cobogós, que você pode... Qual é o nome disso? O cobogó, certo? O nome é esse mesmo. Botei I aqui, tá? Porque eu botei outra imagem, que são os muxarabis. Essa é outra representação de Olinda. Assim que a gente dobra ali, ó, na Praça do Carmo, entrando ali para subir as ladeiras, você já tem essa casa aí que eu vou mostrar no próximo slide. Mas aqui a gente tem os cobogós, que servem para quê? Aqui a gente tem uma influência árabe. Você sabia que Olinda tem uma forte influência árabe também. Por quê? Os cobogós e os muxarabis, eles têm duas
características e duas importâncias, que são, primeiro, entrada de ar, então você precisava entrar muito ar, mas a influência árabe, ela tem uma lógica de você preservar as mulheres ver sem ser vista. Então, você não pode fazer uma ampla janela. Você faz o quê? Você faz um cobogó, que você entra vento, mas você não é visto. Então, por isso que uma das grandes representações, influências árabes em Olinda, são aí, ó, esses cobogós que você vê em vários locais. Inclusive, uma coisa que isso tem retornado à arquitetura, isso eu estava vendo, isso tem retornado à arquitetura. Por quê? Porque muitas vezes nos lugares altos das casas, você colocava tijolo. Tem mudado, porque a gente tem vivido períodos muito quentes. Na verdade, nós estamos, né, vivemos num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, né? Mas nós vivemos num país tropical. E muitas vezes a gente importa a arquitetura de países frios. Então, a gente acaba sendo muito prejudicado. Qual é a questão com isso? A gente, muitas vezes, tem trocado os cimento e tijolo por cobogó. Por quê? Porque você bota no lugar alto, ele acaba entrando ar e refrescando a casa. Então, isso é uma característica também para a gente observar. E aí a gente pode observar, dentro dessa casa em Olinda, várias dessas características. Você tem o cobogó, você tem o muxarabis, você tem o alpendre, que é desse sobrado, e está tudo aí colocado nesse espaço, que ali é pertinho do Casbah, certo? Esse local ali em Olinda também, que hoje em dia é muito utilizado, como casa de festa, enfim. Tudo bem, gente? Então, aí a gente pode observar essa diversa arquitetura de Olinda, atual e colonial do passado também. Beleza? Gostou? Se gostou, curta, comente e compartilhe. E fala aqui comigo para adquirir um dos nossos materiais. Beleza? Tamo junto. Forte abraço. Até a aprovação.